paz do Senhor esteja com vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da bênção, é o canal para sacudir tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido os irmãos agora a fechar os nossos olhos e vamos entregar esse programa ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos, Pai, pelo nome do Senhor. Nós queremos aqui, Pai, que seu nome seja louvado, seja glorificado, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, nós queremos entregar esse programa nas suas mãos, que o seu Santo Espírito, Pai, esteja livre para me usar, esteja livre para levar a sua palavra ao seu povo, que as nossas mentes estejam abertas, que os nossos corações estejam abertos para nós recebermos a sua palavra. Que o Senhor fale conosco, Pai, e que o Senhor venha trazer paz, discernimento para nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui começando esse Sacode Pó e voltamos, naquela figura, que nós fizemos um prefácio ali de onde, as obras da carne podem nos levar. Eu queria, nesse Sacode Pó de hoje, que você olhasse bem para essa figura e que aqui representa eu e você. Então que você coloque seus pensamentos quando você está aqui agora aí, dependendo de um Rivotril para dormir, ou você pode estar aí perdido nos seus pensamentos, diante das loucuras, diante de que a soberba, a arrogância nos levou, diante de que a obra da carne nos leva, que nós sentamos na mesa com os escarnecedores, que nós fomos para os despejo com os soberbos, Então, o que nós fazemos aqui, nós façamos, uma autoanálise das nossas vidas. Então, por quê? Porque o homem hoje está nessa situação. Essa é a situação do homem hoje. Por quê? Porque a situação que o homem se encontra, o homem está hoje completamente perdido. Por quê? Porque ele se deixou levar pelos prazeres da carne. A realidade do mundo hoje é que prevalece. Então, os nossos desejos carnais, as nossas saídas, as festas, os prazeres da vida, é que nos está nos afastando, da verdade, nos afastando da realidade, tirando da gente o prazer, tirando o sono, tirando a tranquilidade, porque muitas vezes o ser humano, ele está sorrindo para você, ele quer passar para você uma situação assim, que está tudo bem, está tudo beleza, que a vida dele é uma maravilha, mas no fingimento, trazendo aquilo para você uma coisa que não é real. E muitas vezes a gente acredita, você fala assim, fulano tá tão bem, fulano é tão feliz, a vida de fulano é tão boa, mas
ali, perdida nos pensamentos dela ali, né? Na cabeceira da cama ali, com a cabeça no travesseiro, né? Aí essa pessoa que está nessa situação, como mostra a figura lá, quando você está pendurado ali, aí você sabe quem é você, você sabe quem é sua vida, você sabe que o quê? Que as obras que são, né? Nós já falamos lá no prefácio das obras da carne, que é a prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúmes, discórdia, inimizades, injúrias, né? Tudo que isso nos traz. Você está vendo aí? As nossas vidas estão destruídas, né? Nós estamos destruindo as nossas famílias, os casamentos estão sendo destruídos, as amizades são todas falsidade, todas por interesse, né? Se você tem amigos, se você tem alguma coisa para oferecer, e você procura amigos, aqueles que têm alguma coisa para te oferecer. Então, infelizmente, essa é a realidade da vida, né? Então aí o que acontece mais aí, né? A arrogância humana, a prepotência humana, o respeito, tudo isso está sendo o quê? Jogado por terra. Agora nós podemos ver essa imagem aqui também de um outro ângulo, né? De um segundo exemplo. Por exemplo, nós podemos considerar aqui que aqui agora nesse momento representa a palavra de Deus. Então representa as obras de Deus. Foi mostrado tudo pra gente ali, foi pregado tudo pra gente. Mas o que nós fizemos? Nós deixamos que nós fomos afastando da palavra, nós preferimos seguir o mundo, nós preferimos fazer as coisas do mundo. E o que aconteceu? Nós fomos cada vez nos afastando e cada vez mais próximo do perigo. E os nossos inimigos, né, tantos carnais como espirituais, estão só esperando um vacilo ou as suas forças acabarem para você cair e eles te destruírem. Então, hoje o homem está assim, afastado, porém na boca, né? Isso é o que Satanás mais quer. Por isso, o Sacode o Pó de hoje, né, daquele prefácio, nós vamos para o nosso primeiro estudo, que é: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, esse é o Sacode o Pó de hoje. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E, né, eu poderia aqui escolher milhares de textos para falar dessa figura. E se nós pararmos e pensarmos, existe milhares de textos na Bíblia que podemos pregar em cima dessa figura aí. E um deles, né, eu poderia pregar aqui a parábola do semeador, né? Porque onde a semente cai, quando Jesus Cristo explica a parábola do semeador ali, né? Onde que a semente caiu, nas pedras e tal, e até cair em terra fértil para render 30, 60, 100 por um, né? Se a gente estiver próximo da palavra ali, nós seremos sementes que daremos 30, 60 a 100 por um. Mas se nós não formos essa semente, cada vez que nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós estaremos naquela que não vai frutificar, que não vai dar nada. Eu poderia pregar aqui o Salmo 139 com essa figura, né? Que o Salmo 139 é um salmo maravilhoso, que a gente não consegue afastar, por mais que a gente faça, que tudo que a gente faz é errado, mas Deus está ali, está de olho, está vendo tudo. Eu poderia pregar o Salmos 1 aqui, poderia pregar Josué capítulo 1 ou o livro de Josué. Eu poderia pegar Êxodo, né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, estava ali no deserto e começou a adorar bezerro de ouro. E existem várias pregações. Eu poderia pregar Neemias aqui, né? Quando Neemias foi lá salvar Jerusalém. E falando em Neemias, eu queria começar o Sacode o Pó, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Neemias, né? Porque o povo de Deus, ele várias e várias vezes, o povo de Deus esteve nessa situação aqui. Várias e várias vezes. Você pega o livro de Juízes, é um exemplo de uma figura como essa aqui.
O livro de Juízes inteirinho é um exemplo dessa figura. E abra comigo, irmão, a palavra de Deus lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviareis porções ao que não tem nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu queria aqui começar, que embora o sacode a pó de hoje vai ser um sacode a pó, onde teremos que às vezes ser duro, teremos que falar coisas pesadas, mas sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Neemias estava, estudar o livro de Neemias, o povo de Israel estava nessa situação, estava ali perdido, né? Jerusalém destruída, os muros destruídos, mas diante daquela situação ali horrível, né? Neemias viu tudo aquilo ali e que o povo estava realmente caindo, assim, faltando pouco para cair na boca do inimigo. Aí Deus colocou a mão dele ali. Você falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, eu escolhi, né, para falar sobre se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, de Davi. A vida de Davi. A vida de Davi foi isso aqui. Davi, ele esteve na bênção, ele esteve pendurado e ele esteve para cair. Então, meu irmão, abra comigo a palavra de Deus lá em, né? Nós vamos começar falando assim, o chamado, né? Quando Davi foi chamado por Deus para vencer o Golias, então a arrogância e a prepotência de Golias, veja bem. Então, livro de Samuel, capítulo 17, verso 43, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Então veja bem, a arrogância e a prepotência de Golias, né, do Sansão do mundo, porque quem era Golias? Golias era um forte, né, era um cara que tinha força, ele era grande, né, ele tinha muita força. Seria o Sansão, para você ter uma noção mais ou menos, tá? Porque não tem como comparar, né? Você não tem como comparar a força de Deus com a força do inimigo. Mas para você ter uma noção assim de força, né? E entre aspas, nós vamos compará-lo com Sansão aqui. Então, o povo, do mesmo jeito que os filisteus temiam Sansão, né, o povo de Deus estava temendo Golias, né? Não estava, estavam com medo de enfrentar. Mas aí Davi falou assim: oh, peraí, esse cara está achando que ele é quem? Né? Ele está confrontando quem? Está confrontando o Deus dos exércitos. Então, no capítulo, no verso 45, diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Olha que maravilha esse finalzinho aqui. Para que toda terra saiba que há Deus em Israel. Então, Davi, ele estava com Deus ali. Aquele homem era grande, mas ele não era maior do que Deus. No 47 diz assim: para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois o Senhor é a batalha. Ele vos entregará em nossas mãos. Então veja bem o que
que aconteceu ali? Arrogância, a prepotência humana jogou o homem para cá, né? Mas existia um homem na face da terra que tinha o quê? Que sabia que existia um Deus que salva e que é o Senhor das batalhas. Então, sem Deus, nós não podemos nada. Então, aqui é a demonstração que nós não podemos fazer nada sem Deus e que a nossa dependência tem que estar nele. E continuando aqui o texto, verso 48 agora, diz assim a palavra do Senhor: Quando o filisteu levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este lhe apressou e correu ao combate e encontrar-se com os filisteus. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra com a funda e lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra lhe cravou a testa e caiu de rosto na terra. Então veja bem, Davi atirou a pedra, mas a pedra foi direcionada por Deus. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi e pôs em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou. Então veja bem, tomando a espada dele da bainha e o matou. Então veja bem, tem um ditado mundano que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então nós aqui estamos sempre olhando, né, para as pessoas. Você olha para a vida de fulano, é o que acontece no mundo. A gente olha para a vida de fulano, fulano tá bem, fulano é isso, fulano é aquilo, mas a gente não conhece. Quando você vai ver realmente quem é fulano, aí é o que cai aqui, né? É o que exatamente aconteceu aqui com Golias. Ele caiu com suas próprias armas. E é isso, irmão, que a gente tem que estar sempre atento. A nossa direção ela tem que estar voltada para Deus, ela tem que estar voltada para a palavra. Por quê? Porque senão a gente cai. Golias caiu aqui exatamente porque menosprezou Deus, menosprezou a palavra de Deus, e aí ele caiu. Continuando o texto aqui. Decepando-lhe com ela decepando-lhe com ela a cabeça. Vindo então os filisteus que seu campeão estava morto, fugiram. Olha que maravilha isso aqui. Quando você não é mais útil para as pessoas, quando você não serve mais as pessoas, o que eles vão fazer? As pessoas vão fugir de você. Certo? Aí que a gente tem que continuar ali sendo falso, fingido para as pessoas, para que as pessoas estejam do nosso lado. Porque se você não fizer isso, quando as pessoas verem que você não significa nada, que você não tem mais nada para acrescentar para elas, o que elas vão fazer? Elas vão fugir de você. E foi o que eles fizeram. No verso 52, então os homens de Israel, de Judá, se levantaram gritando e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gade, até Ecrom. Depois voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e o despojaram de seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas deles em sua tenda. Então o que foi? Davi foi e pegou, né, aquelas coisas ali como se fosse, né, um troféu, né? Ali serviria o quê? Para ele mostrar que aqui foi a manifestação do poder do Senhor. Por isso, irmão, a arrogância humana, ela leva um homem à morte, à ruína. A arrogância te leva ali, exatamente ali, é você cair para o jacaré, né? Você não consegue voltar, né,
Você não consegue voltar, porque se você voltar, você estará negando a você mesmo, né? Então, a situação do homem é tão difícil por isso. Se eu voltar, se você se arrepender, que é o que nós temos que fazer, mas para que você não ser taxado de otário para o mundo, de bobo para o mundo, você não quer voltar atrás. Você não quer admitir os seus erros. Aí o que acontece? Você vai se afundando cada vez mais. E é por isso que o homem está nessa situação. Ele vai deixando a arrogância, vai deixando a prepotência, acha que não precisa de ninguém. Aí você esquece que é mortal. É uma das coisas que o Golias caiu aqui. Vocês viram que ele achava que ele era imbatível, que ninguém podia com ele. E ele caiu por uma pedra. Não por uma pedra, irmão. Eu quero que você entenda aqui que a pedra, ela foi direcionada por Deus. Ele caiu porque ele menosprezou o Deus dos exércitos. Entendeu? Davi foi um instrumento, né? Que eu seja para você um instrumento para que você caia na realidade, para que você não se afunde igual Golias. Vamos seguir nosso estudo aqui, que eu chamei aqui. Quando você age com negligência, esquece a palavra de Deus. Então, veja bem que depois de tudo aquilo ali que Davi passou, ele vendo ali a manifestação do poder da vida dele, né? Nós começamos com uma alegria do Senhor, é a nossa força. Então, vamos continuar aqui e vamos ver o que aconteceu. Então, quando você age com negligência, esquece a palavra de Deus. Abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 16, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. De novo, tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi com eles e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era filho dos gigantes, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Absaí, filho de Zerúdia, o socorreu e, ferindo o filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então veja bem, Davi ele estava ali, né? Estava ali com a bênção de Deus. Então ele foi e matou Golias. Aí ele deixou, né? Deixou a obra falar mais alto. Falou assim, não. Ele pensou assim, é o que a gente fala, eu sou imbatível, comigo não vai acontecer nada, não é o que a gente. Isso aqui é um exemplo que a gente sempre fala. Comigo não vai acontecer nada, não. Entendeu? A gente fala assim, esse cara é mané aí, isso é manezão, comigo não acontece nada, não, eu tô tranquilo, tá tudo pela ordem. Davi pensou assim, e ele quase foi morto. Mas Deus sempre esteve presente na vida de Davi, está presente nas nossas vidas, se nós quisermos, se nós aceitarmos, se nós buscarmos em espírito, em verdade, ele também estará na nossa vida, e ele também fará por nós. Mas o que acontece? Ele quis, né, ir sem Deus, e ele quase foi morto, mas Deus foi misericordioso com ele. Então, né, a batalha, então veja o que diz o texto aqui. Nunca mais sairá conosco a batalha, para que não apague a lâmpada de Israel. Seguindo o verso 18, verso 18 diz assim: Aconteceu depois disso que houve em Gabe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sabicai, o Estalita, matou Zaf, que era filho dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus de Gobe. Enã, filho de Jeare-Oregim, o belemita, matou Golias. E Getel, de cuja lança a racha era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem
de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, 6 em cada pé e 24 por todos. Também era descendente de gigantes. Tendo ele desafiado Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante de Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seu servo. Então veja bem, o inimigo, ele não está satisfeito. Você viu que Golias foi derrotado, né? Deus derrotou Golias, mas o inimigo, eles não se deram por satisfeito com isso. Então o que eles fizeram? Né? Eles vieram querer vingar. Falou assim, nós vamos vingar Golias. Mas a mão do Senhor estava ali, né? E a batalha prevaleceu para os filhos de Deus. Então, se nós não tivermos firmes, os nossos inimigos continuarão tentando nos derrubar. Entendeu? As batalhas continuarão. Nós não ficamos livres das batalhas. Mas como nós venceremos as batalhas? Através da unção de Deus na nossa vida. Então, se você não tiver, meu irmão, com Deus na sua vida, você não vencerá as batalhas. Porque lutas nós vamos sempre ter. Vamos sempre ter lutas na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer disso, né? Então, nunca devemos esquecer, a autoconfiança também mata. Então veja bem, Davi, ele foi na autoconfiança. Ele não buscou Deus igual da primeira vez. E ele quase morreu, mas Deus foi misericordioso com ele. Nunca devemos esquecer da dependência de Deus. Nós dependemos, irmãos, não podemos esquecer isso. E sempre haverá um gigante. Sempre haverá lutas em nossas vidas. Sempre. Então nós não podemos deixar que as porfias, que as impurezas nos joguem no buraco. Então, é muito sério, né? A gente sempre volta aqui na figura. Você está vendo a figura sempre aqui? Que tudo isso aqui é causado por quem? Por mim e por você. Se a gente está nessa situação, se o homem está nessa situação, foi porque foi pela mão deles, não foi Deus que jogou você aqui, certo? Você foi pelas suas próprias mãos, com suas próprias pernas. Você caiu nisso aqui, por quê? Porque você procurou. E tem como sair. Tem como sair. Que é o que? É aqui, ó. É na verdade. Continuando a história aqui. Quando você esquece dos mandamentos de Deus. Então, abra comigo a palavra de Deus lá em 2 Samuel. Olha o que o pecado, o que os nossos erros fazem com a gente. 2 Samuel, capítulo 11, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pôr a mão de Urias. Escreveu na carta: ponte Urias na frente, onde for mais reminha a peleja, e retira-se dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, e isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo que sucedeu nessa peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quando matou Abimeleque, o filho de Jerubessete, não foi uma mulher que o lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu também Tebés? Por que chegaste tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Então vamos lá. Resumindo a história aqui, que é a história de Betseba. Davi, ele estava ali
na varanda da casa dele e viu uma mulher, né, linda, maravilhosa, viu a mulher, a perdição de todo homem, né? Ele viu aquela mulher linda, maravilhosa e desejou aquela mulher. Só que era um homem de curiza, era um homem de confiança dele. É tipo assim, vamos dizer nos dias de hoje, era o melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele. E ele, o que ele fez? Ele deu uma pisada de bola com o amigo dele, porque ele coabitou com a mulher do amigo dele, que estava lá lutando por Israel, lutando por ele, dando a vida por ele, né? Pelo reinado, por Deus. E o que ele fez? Ele sacaneou o cara. Ela ficou grávida. E veio a história, né? Então, quando nós esquecemos das leis de Deus, quando esquecemos do Evangelho e da palavra de Jesus, a fornicação, o adultério, a impureza, quando estamos no pecado, fazemos tudo errado. Fazemos o que não devemos fazer. Então, a gente sabendo de tudo isso aí, né? Davi sabendo de tudo isso aí, o que ele fez? Ele comentou. Então, se você pegar a história, ler a história, ele tentou fazer de tudo para consertar o erro dele. Aí, quando ele viu que não tinha jeito, o que ele fez? Ele matou o cara, né? Porque isso foi um assassinato. Indiretamente, é a coisa que a gente sempre diz, né? Você viu um crime, você não atirou, mas se você não entregar, você é conivente com aquele crime. E foi o que ele foi, né? Foi o que ele fez. Então a gente vai vendo a história de Davi aqui, que começa bonita, começa maravilhosa, mas aí começa a ter os problemas na vida dele que foram causados por ele, né? Que é o que eu sempre disse. Nós chegamos nessa situação, Davi chegou nessa situação, mas pelo decorrer da história, mesmo que resumida, dá pra gente ver que se ele caiu nessa situação foi por culpa dele. Seguindo nosso estudo aí, a hora sempre chega. Então, a consequência da violação da palavra. Então, quando nós desprezamos a palavra de Deus, né, a hora chega. Então a gente vai errando, vai fazendo, né, acha que não vai acontecer nada. Aí o que acontece? A hora chega. Então vamos lá, Samuel capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor. Samuel capítulo 12 verso 1 diz assim: O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos e do seu bocado de comida. E do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele tinha como filha. Chegou um viajante na casa do rico, e este, não querendo tomar as suas ovelhas do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Então veja aqui, aquele detalhe, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a ira de Deus se acendeu de grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: Vive o Senhor que, digno de morte, é o homem que fez isso. Então, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. Então, veja bem, o profeta chegou para ele ali, contou uma história, contou uma historinha para Davi ali, e ele escutou aquela história e ele irou. Ele falou: Que isso? Um cara desse aí é digno de não ter que matar um cara desse. Né? Então a gente consegue, né, enganar todo mundo, mas ele não consegue enganar a gente mesmo. Então, o que Davi fez? Ele falou: Não, esse cara é digno de morte.
Então, continuando o texto aqui, verso 6 diz assim: pela cordeira restituirá o quadro, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus a Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor e do teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e isso foste pouco te acrescentar em outro tanto. Então veja bem, lembra da figura ali. Davi estava nessa situação, né? Ele fez tudo que Deus falou assim, ó, eu te dei tudo. Quando nós falamos no segundo caso, né? Ele recebeu a palavra, Deus mostrou para ele o caminho, mas ele foi o quê? Ele foi se afastando da palavra de Deus, ele foi se afastando da verdade de Deus, né? E foi chegando nesse ponto aí, quando ele chegou aqui, né, para não ser destruído com a ação do Espírito Santo, porque Deus amava Davi como ele nos ama, entendeu? Ele, mesmo no pecado dele ali, aí que entra os detalhes, que todo mundo acha que Deus é bonzinho, né? Fala assim, esse Deus bonzinho que foi criado nesse mundo aí, que Deus perdoa tudo, que Deus faz tudo, né? A gente tem sempre repetido isso aqui porque isso está acontecendo. Todo mundo acha que Deus é bonzinho, ele é bom, ele é justo, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? E você vê ele fazendo justiça aqui na casa de Davi. Esse homem é quem? É você. Deus não falou com ele assim, ó, coitadinho, não, falou, esse homem é você. Então Davi nessa situação, vamos lá, verso 9: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, e a Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher, sim, ele mataste com espadas dos monitas. Agora, pois, a espada jamais apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias, o heteu, para tua mulher. Então vem aqui, ó. Veja bem, meu irmão, veja bem aqui. Ele afastou da palavra de Deus. Davi afastou da palavra de Deus. Começou a cometer os erros. Caiu naquela situação. Aí, quando nós estamos falando que Deus amou e Deus justiça, aí veio a justiça de Deus sobre ele. Então veja bem o que Deus falou aqui. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Então no verso 11 diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz do teu sono. Então, você vai ver a história dos filhos dele, da história de Absalão, que era filho de Davi. Ele ficou com as mulheres do pai dele, e a casa de Davi, né, com todo respeito à palavra, virou uma balbúrdia, virou uma confusão, né? Você tem que ler essa história toda, você tem que conhecer a história de Davi toda, para você entender bem isso aqui. A gente está fazendo um resumo aqui, mas foi o que aconteceu. Então no capítulo 12, pois tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então Deus falou assim, você fez isso aí, eu vou mostrar para todo mundo quem sou eu. Deus falou assim, você vai ver quem sou eu, você vai ver o que é minha justiça. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui é que a gente vê o que é um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Deus falou essas palavras duras para ele, quando Deus falou assim, você vai ver, tipo assim, você vai ver, ó, irmão, eu uso minhas palavras, eu tento fazer uma pregação que fique claro de você entender, né? Então, cada um tem sua maneira, Deus deu dom para cada um, né? É a parábola dos talentos, né? Então essa foi a unção que Deus me deu e eu tento fazê-la da melhor forma, com amor e com carinho, né? Então Deus virou para Davi, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi, também o Senhor
perdoou o teu pecado, não morrerá. Então, veja bem, Deus, ele viu a misericórdia, ele viu que ele arrependeu no coração, e Deus falou assim: eu vou perdoar o seu pecado, você não vai morrer. Aí todo mundo fala: ah, Deus é bonzinho, eu não estou falando com você, Deus é bonzinho. Verso 14: todavia, porquanto como está feito deste lugar o que os inimigos do Senhor blasfemaram, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, ele ficou grávido, né? Betseba ficou grávida. E ele orou, pediu, mas o filho morreu. O filho morreu. Né? Aí no Salmo 51, depois que aconteceu, você leu o Salmo 51, você vê o que é um coração quebrantado. Né? E Davi ali, ó, ele pediu, ele falou tudo ao Senhor: só pode tirar de mim tudo, tira o meu reino, não estou nem aí não, eu só não quero que o Senhor retire de mim a sua presença, que o Senhor não retire de mim o teu Santo Espírito. Né? Mas a hora chega, meu irmão, é como sempre diz, justiça de Deus é justiça de Deus. Então, o outro item dessa pregação chama: você perde o controle das coisas. Vamos lá. A conta chega. Abra comigo Samuel capítulo 13. Segundo Samuel capítulo 13 diz assim: ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e sucedeu depois de algum tempo que Amon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Amon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível Amon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amon um amigo. O que nós falamos das amizades lá, meu irmão? Onde as amizades nos levam. Então veja bem, tinha Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Então a gente voltando na figura, aí que a gente fala ali, ó, olha onde os nossos amigos nos levam, olha com quem você está andando, olha o que as pessoas estão falando, né? Verso 4: Este lhe perguntou, por que tu, de dia, para mim, tanto emagreces, o filho do rei? Não me dirás a mim? Então lhe respondeu Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então, veja bem que o Amon, ele ficou apaixonado com a irmã dele. Então ele começou a desejar a irmã dele. E como ele via dificuldades de conseguir aquilo ali, o que ele fez? Ele passou a não comer, ficar triste. E esse amiguinho dele chegou para ele: não, só fala para mim o que está acontecendo, que a gente vai ver o que a gente faz aqui. Verso 5: Tomou-lhe Jonadab: deite na tua cama. Olha o conselho maravilhoso: deite na sua cama e finge de doente. Quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma na sua mão. Deitou-se, pois, Amon, fingindo-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse a Amon: peço que minha irmã Tamar venha e prepare-me 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa dizer a Tamar: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele estava deitado, e ela tomou a massa, e amassando fez os bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer e disse a Amon: fazei-me retirar da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traz-me a comida à câmara, para que eu coma na tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara,
ao seu irmão Amon. Quando lhe chegou para que lhe comesse, Amon pegou dela e disse: vem e deixe comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Olha bem, ele estava ali forçando, né? Vamos dizer assim, tentando estrupar a irmã dele, né? Desculpe a palavra. E ela falou assim: as coisas não funcionam assim não, meu irmão. Não é bem assim que funcionam as coisas. Aí ela ainda alertou ele: não faça tal loucura. Verso 13. Quanto a mim, por onde levaria o meu opróbrio? Tu passas por um dos insensatos de Israel. Rogo-te, pois, que não fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ela não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se e deitou com ela. Então, como a gente diz, né? Ele forçou aquela ação com ela. E como a hora sempre chega, depois sentiu seu amor grande aversão por ela, pois maior era a aversão do que sentiu do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amon: levante-te e vai-te. Então lhe respondeu: não há razão que me despedisse. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvido. Então veja bem, ele foi ali, né, e coabitou com a irmã e tal, e depois ele teve, vamos dizer assim, nojo, né? Ficou com nojo da irmã dele, que era uma situação realmente nojenta. Você pegar a história e ver, isso é muito nojento. Mas ele desprezou a irmã dele, né? Vamos continuar a história aqui. Samuel capítulo 13. Porque às vezes, né, veja bem, o preço que você pode pagar pelo seu erro pode ser muito alto. Então vamos dar sequência aqui. No 20. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cale-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração, por isso Amon ficou Tamar desolada na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Então veja bem, você lembra que nós falamos lá atrás que Davi, que Deus falou com ele, que era na sua casa, que ele ia pagar, então, que a espada não ia se apartar da casa dele. Não esqueça da história. Aí, quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon por ter forçado Tamar, sua irmã. Então, aquele negócio, a gente acha que não vai acontecer nada com a gente, ficou ali tranquilão, né? Absalão ficou na dele ali e foi deixando o tempo passar, e Amon achando que não ia acontecer nada com ele. Vamos para o verso 23. Decorrido 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto de Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço-te, o rei, os seus servos venham como teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos para não te sermos pesados. Absalão instou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe sua bênção. Disse-lhe Absalão: ao menos deixe ir conosco Amon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: para que iria ele contigo? Mas Absalão instasse com o rei. Este deixou ir com ele Amon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quanto o coração de Amon estiver alegre do vinho, e vos disser: feri Amon, então matai-o. Não tenhas medos, não sou eu quem vos ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então
todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou Davi um rumor segundo o qual lhe dizia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram suas vestes. Então veja bem, o que Absalão fez ali? Absalão, né, fingiu ali que estava tudo bem, que não ia acontecer nada, que estava tudo ali na mais perfeita ordem, deixou passar o tempo, foi lá e vingou de Amon. E você sabe que a história não termina ali, né, que depois Absalão quis o reino de Davi, mas ele matou Amon, que coabitou com a irmã dele, porque naquela época, né, os homens tinham várias mulheres, e Davi, né, tinha filho. Amon era filho de uma, Absalão e Tamar era filho de outro, né? E a ira chegou, né? Foi o que Deus falou assim, ó: as coisas vão chegar na sua casa, a espada não se apartará da sua casa. E as palavras de Deus estavam sendo cumpridas. Então vamos voltar à figura. Davi pagou caro. A figura está lá. Davi pagou caro pelos seus atos, mas Deus sondou o coração dele. Meu irmão, esse homem, ele errou, ele pecou, ele esteve nessa situação, mas a vida dele é um exemplo para mim e para você. Nós precisamos arrepender dos nossos erros. Nós precisamos aquilo que Davi sabia. Davi sabia onde estava a confiança dele. Davi sabia disso, sabe? Ele deixou a ganância, a idolatria, ele deixou um monte de coisa fazer parte, sondar, né? Fazer parte do coração, da vontade, de seus desejos, os prazeres da carne, satisfazê-lo, né? Ele abriu mão às vezes da palavra. Então ele foi cometendo seus erros. E Deus, da sua justiça, também foi cobrando. E você errou, então você vai pagar. É o que eu sempre falo, mano. Não existe esse Deus bonzinho no qual as pessoas estão querendo passar para você. Porque Deus, ele é bom sim, mas ele é justo. E Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele vai fazer justiça. Não se engane. E abra comigo, irmão, a palavra no Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Salmo 116 traz o enunciado assim: a glória do Senhor, a vaidade dos ídolos, a exortação, a confiar só em Deus. Então, o verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor à tua benignidade e à tua verdade. Porque me perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Então, olha que palavra maravilhosa. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Deus já aqui mostrando: eu sou justo, né? Aí vem no 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então veja bem aqui, nós, isso aqui é para nós, tá? Isso aqui é para mim, é para você, é que vem lá em Gálatas, obras da carne, que a gente deixa tomar conta da gente, que a gente volta para a figura, que a gente está ali naquela situação, nos afastamos da palavra de Deus, chegamos naquela situação ali, em que em qualquer descuido, qualquer vacilo que nós dermos ali, nós cairemos na boca do inimigo. Satanás tomará conta da nossa vida. E se nós não formos igual Davi e não nos arrependermos, nós certamente cairemos nos crocodilos, no buraco ali, cairemos nos crocodilos, porque lá embaixo está cheio de crocodilos. Você viu a imagem, já viu o vídeo, né? O vídeo está aí para você ver. Se você vacilar ali, você vai cair aonde? É uma situação difícil, é difícil você voltar, como é difícil você sair. Mas quem te tira dali? A mão de Deus. Porque nós falamos no segundo caso, que seria o quê? Né? No segundo caso, que é a palavra, né?
O Espírito Santo está aqui nos segurando, né? A ação do Espírito Santo na vida da gente está aqui. Porque se não tiver a ação do Espírito Santo aqui, nós certamente estaríamos aqui na boca dos crocodilos. Entendeu? Então você precisa olhar para essa imagem e olhar para a sua vida. E olhar o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, onde eu estou errando, onde está o meu erro. Essa figura fala, mas fala muito. E ela está em toda a Bíblia. Se você pegar e trouxer a Bíblia, como eu disse, em vários textos você prega sobre essa figura aqui. Então no verso 4, Salmo 16, verso 4 diz aqui: os ídolos deles são prata e ouro, obras da mão de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Então, meu irmão, onde está a sua confiança? A confiança está onde? Onde você está colocando a sua confiança? O que você está fazendo? O que você está deixando o mundo, os prazeres do mundo fazer com você, com sua vida, com sua família, com sua casa? Porque nós falamos lá no início, né? Onde essas obras nos levam, as discórdias que traz, destrói casamento, destrói família, destrói seus filhos, né? Você joga seus filhos no buraco. Você tem que ser o exemplo, né? Davi tinha que ser o exemplo. O que ele foi? O que ele foi aqui? Ele mostrou para os filhos dele, né? E os filhos, e foi, né? As consequências vieram onde? Não foi na rua, foi dentro da casa dele. A gente está vendo aqui, ó. Nós seguimos a história e as coisas aconteceram dentro da casa dele e foi de forma resumida. Se você ler detalhes, por riqueza de detalhes que é a vida de Davi, que é para mim e para você aprendermos com isso. E no verso 9 de Salmo 116, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, a confiança humana, né? O exílio dos judeus, a rebeldia, a apostasia, a imoralidade, os descumprimentos da lei, ignorar os profetas, o povo de Deus se afastou e esqueceram das obras de Deus. Então é isso que a gente faz, nós estamos fazendo tudo isso aí. E hoje a moda, né? A moda hoje é tatuar, é tatuar-se, né? Que esse monte de bobagem aí, coisas demoníacas também, né? Se você olhar, muita coisa, mas eu não vou entrar em detalhes nisso aí não. Mas um fato que chamou minha atenção, que eu já vi essa frase em várias pessoas, tatuada, que diz assim: só Deus pode me julgar. Sabe? E para você escrever uma frase dessa, tatuar uma frase dessa, só Deus pode me julgar, é porque você está querendo mostrar para as pessoas de alguma coisa, de algum ato que você fez, né? E quer justificar o seu erro naquilo ali. Então vamos trazer para a figura. Você cometeu seus erros, se afastou da palavra, todos os seus erros foram te levados para o quê? Aí isso aqui, chega aqui, né? Todo esse erro aqui, aí você vira assim: só Deus pode me julgar, você não tem nada com isso, você não tem nada com a minha vida, que são as frases maravilhosas que a gente sempre escuta, né? E esse só Deus pode me julgar, abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então, você colocar uma frase dessa, meu irmão, você tem que conhecer esse versículo aqui. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Né? Então, o que vem? Né? Para quem acha que sabe tudo, né? As pessoas, a autoconfiança humana, né? Acha que sabe tudo, que não vai acontecer nada, né? Então, essas pessoas se respondem como? Muitas vezes você é um instrumento de Deus para levar a bênção a uma pessoa, levar a bênção a uma família, né? Aí as pessoas vêm e falam: você não tem nada com a minha vida, né? O que você tem a ver com isso? Isso não é da sua conta. Cuide da sua vida. Mas você está levando vida, você está levando a palavra, você está levando prosperidade, você está levando o certo, a verdade. Mas as pessoas querem o quê? Elas não querem enxergar, né?
E tem uma frase, né, que eu vi que me chamou muita atenção. Que é assim: o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Então, o que essa palavra? Essa palavra, metaforicamente, ela fala para mim assim: você quer vomitar tudo aquilo que você fez de errado, você quer vomitar, quer jogar fora, né? Mas o que acontece? Se as pessoas jogam na sua cara, aí você vem, você não tem nada com isso, né? Não é da sua conta. Você quer levar a palavra, quer levar a verdade, então por quê? Por isso que o banheiro é a igreja de todos os bêbados, né? É onde ali você, a podridão, né? E quem conhece aí sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? E quem não conhecer, tenta imaginar, porque é muito triste. E isso, meu irmão, é verdade. Infelizmente é verdade. É o que a gente convive, a figura está aí, a palavra está aí, né? Por isso que esse estudo é um estudo duro. Eu peço perdão se eu agredi alguém de alguma forma. Eu peço perdão se eu te ofendi, mas a gente, é o que eu sempre digo, Sacode o Pó é o canal da verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade. E abra comigo, irmão, dentro dessa frase, o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Abra comigo a palavra de Deus vamos falar assim, essa frase, biblicamente. Isaías 59:7 diz assim: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Então, biblicamente, essa frase é isso aí. Em Isaías 29:15 diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece. Então, volta para a figura, analisa a sua vida, né? Porque a pregação é para todos. Levar o ídolo do Senhor é para todos, é para toda criatura. Então, irmão, não brinque com a sua salvação. Então, na figura, a gente encontra nessa situação aqui. E porque a mão, e nós não caímos ainda, nós não caímos porque a mão do Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus, como diz lá em Romano, que tem ciúmes da gente, né? Com gemidos inexprimíveis, né? A obra do Espírito Santo está aqui. Ele está fazendo a obra, ele está mostrando para mim, para você, a direção e o caminho que nós devemos seguir. Mas a obra do Espírito Santo está acabando aqui na terra. Então, irmão, cuidado com a sua salvação. A obra dele está acabando. E quando o Espírito Santo não puder mais nos segurar, quando ele não estiver mais aqui, aí, meu irmão, ó, dentro da boca devagarinho. Por isso, cuidado com a sua salvação. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Bom, meu irmão, termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E que você faça uma análise profunda de tudo aquilo que foi falado. Volte aos textos, leia calmamente e faça uma autoanálise na sua vida. Porque aqueles que acham, né? Tem uma música aí que fala: amigos a gente encontra, o mundo ele não é só aqui. Então, procure a sua salvação. Lembre-se que a salvação é um dom gratuito de Deus e individual. Só você pode salvar você
e só eu posso me salvar. Então, não menospreze, não brinque com a palavra de Deus. Eu convido meus irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar e agradecer. Soberano Deus, poderoso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Pai, pela unção do Senhor em nossas vidas. Nós queremos aqui pedir perdão e nos arrepender, Pai, dos nossos erros e saber que o Senhor nos segura pela mão. Se não for a sua mão, Pai, se não for a sua misericórdia, se não for o amor que só tem pela humanidade, Pai, nós já teríamos caído há muito tempo. Então nós já agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos segura, porque o Senhor está ali presente, que o seu Santo Espírito está aqui no meio de nós, Pai. Então nós queremos te pedir perdão pelos nossos erros. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que assim como Davi, que tinha o coração, era um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor, Pai, tenha a mesma misericórdia conosco, porque nós somos frágeis, nós somos pecadores, mas nós amamos e nos rendemos ao Senhor, porque o seu Filho veio aqui na terra, para a remissão dos pecados. Ele derramou o sangue dele aqui para que nós tivéssemos direito e tivéssemos comunhão com o Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor esteja com você. E até o próximo Sacode o Pó.